Vocês já ouviram falar em longa exposição? Pois é esse efeito aqui. A gente jura que é durante o dia, mas realmente não é. A gente pode ver até as estrelas aquilo. Então, como é que vocês conseguem esse efeito? Ó, essas duas imagens, no caso, é do Léo. E aí, falando agora como professor de fotografia, longa exposição é quando a gente deixa o obturador da câmera bastante tempo aberto. Quanto mais tempo o obturador fica aberto, menor vai ser a sua capacidade de congelar o movimento. Então, no caso aqui, a gente consegue pegar o movimento das estrelas, né? Que quanto tempo que você deixou aqui? Essa foto levou em torno de 45 minutos, enquanto aquela ali uns 20. Mas o detalhe é que o movimento não são das estrelas, o movimento é do planeta Terra. O planeta Terra gira. Conseguem pegar isso? Que legal. O planeta Terra gira e as estrelas que estão paradas no céu, a gente tem a impressão de que elas estão se movendo. Aí, então, através desse ponto de vista, daí parece que as estrelas estão se movendo. E essa claridade toda? Essa claridade é assim, conforme o obturador vai ficando bastante tempo aberto, ele vai captando uma quantidade de luz que o nosso olho não consegue enxergar. Porque os mecanismos do olho humano com a câmera fotográfica são muito semelhantes. Só que em algumas situações, o nosso olho não tem os mesmos controles, como no caso do obturador da câmera. Então, um obturador ficando, no caso aqui, 40 minutos ou 20 minutos aberto, que é o que é o obturador? Quando você aperta o botão disparador da câmera, o obturador ele abre e fecha. E geralmente é muito rápido isso. É um clique, né? Você, né? Clac-clac. É aquele barulhinho que, né? É o barulhinho do clique. E aí aqui o que acontece? Você aperta o botão, aí o obturador abre, faz um primeiro clac. Aí durante 40 minutos ele fica aberto. E depois ele fecha. Né? E aí, com todo esse tempo aberto, praticamente noite vira dia, né? Porque está registrando, está conseguindo captar essa quantidade de luz que a gente não consegue. E essa nitidez toda aqui que vocês conseguem? Porque isso foi à noite, né? Mesmo com essa luz que ele consegue captar, é por causa da luz que ele consegue captar? É por causa da luz, né? Então, normalmente, quando, por exemplo, as pessoas... É como as pessoas tentarem fotografar com o celular à noite. O que acontece? A quantidade de luz à noite é muito pequena. Então, através de alguns recursos, como, por exemplo, aumentar o ISO, na tentativa de, aumentando a frequência, captar uma quantidade de luz que, na verdade, não existe, ele causa um ruído. E aí, esse ruído é traduzido em granulação na imagem. E a imagem fica, parece que está com qualidade ruim. No caso aqui, o ISO está baixo. Só que o obturador ele está permitindo, através de muito tempo aberto, entrar essa quantidade de luz maior. Olha, você que foi o autor aí dessa foto, aonde foi isso? Que tipo de árvore que é? Porque a gente pode ver, olha, que tem alguns frutos aqui, né? Olha, não é? Essas fotos elas têm mais ou menos 5 a 6 anos de diferença entre uma e outra. Essa daqui foram uma das minhas primeiras fotos noturnas. Eram mais experiências que eu fazia na minha casa, nos Estados Unidos. Realmente não sei qual árvore é tanto aqui quanto ali. A diferença para mim mais é de posicionamento. Uma é hemisfério norte, outra é hemisfério sul. Não, e a gente pode ver que a captação da luz, como você falou do obturador, ele possibilitou a gente poder observar, né, apesar de ter sido bem à noite, que essa árvore toda seca, ela tem uns frutos aqui pendurados, né? Você viu? Exato, eu vi. Outra coisa que é interessante, eu escolhi árvores sem folhas, exatamente para tentar congelar. Se tivesse alguma folha e eu tivesse brisa durante esse tempo de exposição, a árvore ia tremer e isso ia borrar a minha árvore. Então, essas árvores elas não estão sem folhas ao acaso. Isso foi escolha minha, porque eu sei que com folha eu ia ter um círculo, eu não ia ter muita definição na parte aqui por causa de balanço dos galhos. Can't you see you're my delight? Lady, I just feel like I won't get you out of my mind. Então, Paula, quando a gente
montou a exposição, a gente tentou criar uma combinação entre as imagens, uma vez que elas não tinham um tema muito bem definido, né? Então a gente tem aqui imagens abstratas, imagens de natureza, de paisagem, imagens urbanas também. Então a gente tentou organizar tanto fotos só dele, fotos só minhas, ou também a gente colocando fotos que tinham algum significado em comum, que no caso seriam, por exemplo, essas duas, né? Essa imagem é de minha autoria, essa do Léo, e algo que elas têm em comum é que essa é uma janela, né, na íntegra, né, especificamente, e aqui a minha tentativa foi, nesse gol, enquadrar como se fosse uma janela, né? E aí algo que elas têm em comum é um pouco dessa sensação de parado, de vazio, de parado no tempo, de solitário, né? Então, às vezes, mesmo com pontos de vista diferentes, cenários e elementos completamente diferentes, às vezes a gente consegue, através do nosso ponto de vista, do nosso olhar, registrar alguma coisa que seja comum. No caso aqui, esse sentimento. Então, a gente acredita que a imagem é muito mais que, às vezes, um combinado de elementos, desenhos geométricos, formas, volumes. Mas ela é, na verdade, uma imagem, mesmo feita com celular, ela passa muito mais sentimento, né? E além disso, existe também um valor histórico, né? Então eu costumo falar para os meus alunos que a fotografia faz parte da nossa vida muito antes da gente nascer, não é? Nossa mãe tinha foto dela grávida e aquilo tem um valor histórico e muito mais até sentimental. Então sempre quando algo chama a atenção no nosso olhar e a gente resolve pegar a câmera e registrar aquela cena, aquela situação, alguma coisa ali chamou a atenção e é um sentimento, né? É uma emoção. Então quando a gente tenta desenvolver qualquer tipo de imagem, seja artística ou até mesmo publicitária, a gente tem que trabalhar, ter uma abordagem emocional, seja para criar um desejo, por exemplo, de adquirir algum produto, alguma marca, ou no caso de simplesmente passar um sentimento, como é o caso dessas duas que, para mim, são duas imagens que são muito fortes nesse sentido. Então, e para mim, como espectadora, o que me passou, você olhando uma em relação à outra, é que essa, apesar de ser uma janela, você não consegue enxergar através. E aqui, sendo uma trave, você tem uma visão através e uma visão bem interessante, né? Porque tem luz, tem movimento, a gente consegue ver a paisagem, entrar nessa paisagem, né? E essa janela não, ela está totalmente fechada para o meu mundo e para a minha visão, né? Então é interessante isso, né? E você falando que foi uma experiência inusitada para você, porque foi a primeira vez que você foi em busca de algo sem um briefing, né? E a gente nota aqui na exposição que você entrou por várias vertentes. Como você procurava o tema e a temática? Bom, como eu tinha um objetivo que era criar imagens para a exposição, eu, assim, num processo, na tentativa de criar um processo um processo criativo, eu tentava observando tudo que está à minha volta, na onde eu estivesse, e logo em seguida tentar esvaziar isso, tentar trazer, me sensibilizar a qualquer coisa que pudesse chamar a atenção e desenvolver a imagem. Então, por exemplo, no caso de minimalismo, quando eu tive essa ideia, eu estava no estúdio, eu estava na sala, a gente estava conversando, estava falando sobre isso, sobre produzir imagem e tal. De repente a gente parou a conversa, foi falar de outra coisa, a gente estava talvez fotografando ou tratando foto, e de repente teve um estalo, minimalismo, linhas, desenhos geométricos, eu quero fazer isso, né? Então um processo de criação muitas vezes acontece dessa forma, no momento de abstração, né? Da gente se abster do que a gente está fazendo ou de algo que a gente está pensando. Então, muitas dessas inspirações, elas vieram assim e viraram aí um briefing para eu produzir essas imagens, né? Ô, Léo, e com você assim também? Eu tenho momentos onde me vem uma inspiração, né?
A única coisa que eu tenho de diferente do Gimmick, como eu quero produzir tudo isso, eu anoto tudo. Né? Então eu tenho, na verdade, uma lista. Ontem eu tive uma inspiração para um projeto que eu acabei de falar para o Grima, esse eu vou desenvolver. Que foi uma ideia que surgiu de uma imagem que eu vi, e dessa imagem, em 30 segundos, eu tinha todo o meu briefing do que eu quero produzir em relação que vai virar uma série de fotos e que eu pretendo tornar também uma exposição, uma publicação, alguma coisa do tipo. Olha, muito obrigada, meninos, por me ceder o tempo de vocês, para vocês virem aqui me mostrar com detalhes toda essa exposição que está lindíssima. Eu fiquei muito feliz de ter a oportunidade de poder mostrar um pouco do trabalho de vocês e saber que coisa boa, né? Às vezes uma infelicidade na vida da gente torna-se uma possibilidade, abre novos horizontes com outras oportunidades. Parabéns e que vocês continuem aí com essa veia artística e com essas fotos autorais. Muito obrigada. Obrigado você, Paulo. Obrigado eu, Paulo.